A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar eternamente no céu eterno, na glória eterna, nas mansões celestiais, no céu eterno, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A Ele hoje sempre e eternamente toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. As três dimensões da identidade humana. Todo ser humano é uno. Uno quer dizer a qualidade de ser único. Glórias a Deus. A identidade, ela não é apenas um papel com 7 numerações para identificar a sua pessoa. A identidade é o seu ser, a sua pessoa, aquilo que você é e nasceu para ser e viver. Para você viver, você mesmo, bem-sucedido e, em primeiro lugar, abençoado, você precisa aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque a identidade, ela tem 3 dimensões. E a única forma de ver essas 3 dimensões da identidade só se vir no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vivencia essas 3 dimensões, você vai ter uma vida abençoada em primeiro lugar. Em segundo lugar, bem-sucedida. Glórias a Deus. Todo ser humano, ele é único e exclusivo. Glórias a Deus. Todo ser humano, ele é completamente, geneticamente, em caráter, em pessoa, em visão de mundo, em educação, seja na educação recebida dentro de casa, fora, seja também um conhecimento adquirido pessoal, único, exclusivo, seja também através da sua visão de mundo, que é a forma como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Todo ser humano é um ser completamente exclusivo e distinto do outro. E todo ser humano tem a sua identidade pessoal. Mas essas 3 dimensões da identidade pessoal, nem todo ser humano vive. E a única forma de viver, como eu falei, dando ênfase aqui, é servir no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, Ele é o teu orientador, teu guiador, teu ajudador, Ele é tudo da tua vida. Deus vai abençoar a sua vida na terra e a sua família. Você vai ter uma vida abençoada, Deus vai para o céu eterno no final da sua vida. Mas a sua identidade, nessas 3 dimensões, você precisa viver. E quando você está nas 3 dimensões da identidade humana, todo ser humano precisa viver durante toda a sua vida essas 3 dimensões sobre a sua identidade. A primeira dimensão da identidade humana é do posicionamento. Glórias a Deus. Servir ao nosso Deus é tudo na vida. Glórias a Deus. Quando você serve ao nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu falei, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em você. Isso é tudo, é uma riqueza na tua vida. É o teu orientador, teu ajudador, teu abençoador para você viver. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 3, do verso 1 ao 3, glórias a Deus. Verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a primeira dimensão da identidade humana. Todo ser humano, para ter a salvação da alma, ele precisa se posicionar. Glórias a Deus, é a identidade posicional humana. E esse posicionamento, para ter uma vida abençoada na terra, glórias a Deus. E como falou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, Jesus respondeu a Nicodemos, né? Nas minhas palavras, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Não é você nascer no ventre da mãe. Glórias a Deus novamente, que isso é possível.
Nascer de novo é aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, servi-lo durante toda a sua vida, ter uma vida de fidelidade a Deus, fiel a Deus e a sua palavra, fazer toda a vontade de Deus, através do plano do querer de Deus na sua vida e ser fiel a Deus na sua palavra, glórias a Deus, você vai ter uma vida abençoada, maravilhosa e depois céu de glórias a Deus. Nicodemos aqui, ele sabia que Jesus era filho de Deus, ele reconhecia. Rabi quer dizer mestre. Então ele disse, glórias a Deus, o verso 2, voltando, expôs de noite com Jesus, disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos sabia para fazer os milagres impossíveis que Jesus fazia só através do santo poder de Deus. Nicodemos sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele precisava se posicionar, o aceitando como Salvador da sua vida. Isto é, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, mas Nicodemos não tinha ainda se posicionado para aceitá-lo como Salvador da sua vida. Ele reconhecia, glórias a Deus. Verso 1, vamos ao verso 1. Vamos fazer uma viagem nos versos bíblicos aqui sobre este livro. E através dos versos bíblicos, eu vou trazer a interpretação da palavra de acordo com o tema, as três dimensões da identidade humana. Então, no verso de João, no capítulo 1, fala aqui de Nicodemos, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um homem religioso, mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele começa a ver e a sentir e a entender os milagres que Jesus fazia, só podia ser feito através do poder de Deus, da vida. Ele reconhece que Jesus era filho de Deus. Ele diz aqui no verso 1, João, capítulo 3, 1 ao 3, verso 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um homem religioso, ele era um príncipe, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui diz qual era a identidade de Nicodemos. Mas Nicodemos tinha a sua identidade una pessoal. Ele era um religioso, ele era um príncipe, glórias a Deus, o príncipe dos judeus, mas ele não tinha a identidade do posicionamento que era servir a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aí o verso 2 diz, e este, falando em Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhes, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre. Ele sabia que Jesus era mestre, glórias a Deus, vindo de Deus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele fala isso para Jesus. Ele está falando com o próprio Deus, o Cristo encarnado, glórias a Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele entendeu e compreendeu que Jesus era o Filho de Deus e que os milagres que Jesus fazia só podia ser feito através do santo poder de Deus na vida, glórias a Deus. E no verso 3, finalizando, glórias a Deus, essa parte da primeira dimensão da identidade humana, que é o posicionamento, o verso 3 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, que é a salvação da alma, que é ter o nome escrito no livro da vida, glórias a Deus, que é receber o Espírito Santo de Deus, que é tudo na vida, tem que aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, para ter uma vida abençoada na terra e depois ir para o céu de glórias. Isso é um primeiro posicionamento da identidade humana. Viver sem Jesus não dá, viver sem servir a Deus não dá. Você precisa da segunda identidade da dimensão humana, é a identidade intencional. Todo ser vivo, ele é intencional. Mas viver a sua autêntica identidade intencional sobre a sua pessoa para se viver, abençoa a sua vida e traz, glórias a Deus, sucesso na vida. Glórias a Deus. A identidade intencional é você ser o que você nasceu para ser. Glórias a Deus. Seja intencional com você mesmo. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10. Diz assim a santa palavra do Senhor, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Isso é muito profundo, isso é muito poderoso. Vou repetir, é Efésios 2:10, porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Glórias a Deus. Aquilo para o qual você foi criado, criada, glória a Deus. Essa é uma das dimensões que a maioria dos seres humanos confunde. Glórias a Deus, glórias a Deus. Cada carreira, cada talento traz dentro de si um propósito para sua vida. Glórias a Deus. E o propósito, ele é mais profundo do que os seus planos pessoais, porque a sua missão de vida nasce com você, você carrega ela, e você tem que ver autenticamente aquilo que você nasceu para ser e para viver. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você tem dentro de si uma missão de vida e um propósito para contribuir para o mundo, para abençoar o mundo. Isso está dentro de você, e você nasceu com isso. Então você precisa viver autenticamente isso na sua vida e trazer uma contribuição abençoada para o mundo que está dentro da tua pessoa. Glórias a Deus. E ser intencional com isso. Glórias a Deus. A sua existência é uma contribuição específica para o planeta Terra, para o mundo, para abençoar o mundo. Glória a Deus. Você que serve a Deus, projetado, designado por Deus para abençoar o mundo. E através da tua vida, o nome do seu Deus ser glorificado. Glórias a Deus. Faça coisas boas. Faça tudo o que Jesus pede para você fazer. Se você serve a Deus, faça o que Jesus pede para você fazer. Se você não serve a Deus, venha servir a Deus e venha fazer a vontade de Cristo de Jesus durante toda a sua vida, para você abençoar o mundo com as qualidades que Ele coloca em você, abençoar a sua vida, a sua família, e você começa a viver na sua identidade intencional. Você para de viver uma vida que busca aplausos. Você começa a viver uma vida para deixar um legado. Você começa a abençoar o mundo, a atender as demandas do mundo sobre a tua missão de vida, a abençoar a terra com aquilo que Deus colocou em você para deixar um legado de vida. Glórias a Deus. Você passa a viver não apenas através da opinião alheia das pessoas. Glórias a Deus. Você vai viver através da sua vida o que é para você viver e ser na terra. E você passa a viver, em primeiro lugar, se você serve a Deus, do querer e da vontade de Deus para a tua vida. Você para de se perguntar, glórias a Deus, sobre o que é que o mundo tem para você. Você começa a se perguntar, o que é que eu devo fazer cada dia mais para abençoar o mundo? Isso é uma identidade intencional. E viver identidade intencional é importante para se viver. Você abençoa a si próprio, abençoa a sua família e abençoa o mundo. Isso é muito bom, glórias a Deus. E se você serve a Deus, o nome do seu Deus é glorificado através da tua vida. Você para de buscar algo para se destacar, mas para deixar um legado. Glórias a Deus. Você não vive de aplausos, mas você vive com a vida intencional para deixar um legado de vida. Glórias a Deus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Faça as coisas boas. Prega o Evangelho ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala do amor de Cristo para as pessoas. Abençoe vidas na terra com aquilo que Deus introduziu e colocou dentro de você para você viver a sua identidade intencional. Glórias a Deus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus preparou coisas boas para você fazer. Então vá e faça, para o nome do seu Deus ser glorificado na sua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você é uma expressão elaborada, abençoada por Deus para se viver na terra. Glórias a Deus. De uma forma intencional e significativa. Você é uma expressão elaborada. Glórias a Deus. Você é mais semelhança de Deus. Você funciona um pouco parecido com Deus. Você tem um pouco da natureza de Deus dentro de você. Então vai, faça coisas boas para o nome do seu Deus ser glorificado na tua vida. Glórias a Deus. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Isso é tudo na vida. Seja fiel a Deus, a sua palavra. Faça o querer de Jesus na sua vida. Glórias a Deus. Viva a sua identidade intencional.
vai abençoar a sua vida, a sua família. É uma expressão elaborada, intencional e significativa, formada na mente de Deus. Você vê o mundo para atender as demandas da época da tua vida. Você nasceu na família certa, no tempo certo, no momento certo da vida. O mundo precisa de você. Glórias a Deus. Faça a vontade de Deus. Sirva o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja abençoado. Abençoe você e sua família na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você é algo maravilhoso que Deus criou. Expressado na terra. Vivido na terra. Glórias a Deus. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glórias a Deus. Você é uma expressão de Deus, escrita em fôlego, em forma na vida, cheia de potencial, de capacidade para abençoar o mundo, para abençoar a geração específica, que é o momento que você está vivendo na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo o que você nasceu para ser, na geografia perfeita, específica, você nasceu no país que era para você nascer, na família certa, correta. Tudo o que você é uma expressão elaborada, intencional, maravilhosa, poderosa, criada, que estava na mente de Deus para viver. Então, viva você mesmo na sua identidade intencional. Seja você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E faça tudo para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a honra e a glória de Deus, e o nome do seu Deus ser glorificado através da tua vida. Glórias a Deus. Você nasceu na família certa, específica para viver. Glorifica o nome do Senhor pela sua família. Glórias a Deus, glória a Deus. Você nasceu no momento exato da história, que exigia exatamente, perfeitamente, o teu nascimento para abençoar as demandas do mundo. Glórias a Deus, glórias a Deus. A história exigia exatamente você ser quem você é neste momento da história. Então agradeça a Deus. Tudo aqui estou tirando as palavras através do verso bíblico de Efésios 2, glórias a Deus. A sua existência é fundamental para essa época. A sua existência que Deus fez, você ver essa existência na geografia do país, do estado, da cidade, do pai e a mãe, é perfeitamente, glórias a Deus, alinhado perfeitamente com a tua vida, com o teu propósito, com a tua missão de vida. Glórias ao Senhor pelo país que você nasceu, pela educação, pela família, glórias a Deus, pela pessoa que você é, na sua identidade, glórias a Deus, autêntica, genuína e verdadeira sobre a tua pessoa. E viva a sua identidade intencional para o reino de Deus, para glorificar Deus pela tua vida. Você não é uma vida qualquer, procurando um sentido para se viver. Você é uma vida que Deus criou, permitiu que você viesse à existência no país certo, na cidade certa, na hora certa, no tempo certo da história, que precisava da tua pessoa para atender às demandas da vida, na família certa. Tudo o que você é autenticamente você. E seja em qualquer área que você venha a viver, seja intencional sobre aquilo que é para você viver na terra. Você é uma vida olfativa, glórias a Deus. Ouvida, glórias a Deus. E toda sentida cumprindo uma missão de vida na terra. Então glorifica a Deus, honra o nome do Senhor, glórias a Deus, e viva aquilo que Deus quer que você venha a viver na terra. Glórias a Deus. Seja você mesmo. Glorifica o nome do Senhor. Viva a tua pessoa. Mais uma vez, glórias a Deus. Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para sermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glórias a Deus. Viva a sua identidade intencional e faça aquilo que Deus quer que você venha a fazer. Seja fiel a Deus, a sua palavra. Se você não serve a Deus, venha aceitá-la através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e venha servir a Deus. Fazer a vontade de Deus é tudo na vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos para a terceira identidade da dimensão humana. A terceira identidade da dimensão humana, glórias a Deus, é a identidade relacional. A identidade relacional é uma identidade profunda e poderosa. A identidade relacional, glórias a Deus,
é a terceira, glórias a Deus, identidade das três da dimensão humana. E essa identidade é uma identidade muito poderosa. Todas as três entidades são poderosas, glórias a Deus. Mas finalizando com a identidade relacional, eu quero ler aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou repetir que isso é muito profundo. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo para todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Transformação de vida é tudo na vida. Mas em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, glórias a Deus, quem você é em sua conexão com Deus. Você serve a Deus? Você conversa com Deus, verbaliza com Deus? Glórias a Deus. Quem você é? Traga esse estado de consciência para você. Glórias a Deus. Quem é a sua pessoa em Deus? Com o Filho de Deus. Glórias a Deus. E essa identidade relacional é a identidade profunda, é a identidade daqueles que servem a Deus, conversando com o Pai, o Criador dos céus, da terra e do universo. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Transformar vidas é a sua transformação pessoal diária para ser uma pessoa melhor. É você pregar o Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a transformação de vida das pessoas do mundo, para o mundo ser, glórias a Deus, levado, glórias a Deus, à presença de Deus, através, glórias a Deus, de todos os indivíduos da terra, aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Essa pretensão é poderosa e destruir toda a pretensão que tenta, glórias a Deus, inibir a pretensão do conhecimento. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, que se levanta contra Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse tipo de pretensão é perigosa, mas você que conhece a palavra de Deus, você combate aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Destruiremos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está aqui na Santa Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui é você pregar o Evangelho de Cristo para transformar vidas, para a transformação do mundo através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Levar essas pessoas, esses pensamentos errados que ela tem, através dos seus conhecimentos pessoais, levar a cativo, glórias a Deus, para torná-lo obediente a Cristo. É transformar a vida da humanidade através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E destruir esse tipo de argumento é bom, mas para você agir mais com profundidade, você precisa orar, louvar, jejuar, se consagrar, buscar a Deus, pedir orientação a Deus para você pregar o Evangelho no mundo, glórias a Deus, através da sua santa palavra. E isso requer relação. Relação quer dizer posicionamento. Você traz o Evangelho de Cristo para o mundo, você traz transformação na vida das pessoas. As pessoas aceitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. E serão filhas e filhos de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. E todo argumento que se levantava contra o conhecimento de Deus, que se levanta, é caído por terra, é destruído. Porque você está pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quando o argumento de pretensão errado se levanta, o poder de Deus na sua vida, através da sua atuação, Deus opera milagres e transforma vidas. Isso é bom, isso abençoa a vida. Glórias a Deus. E você leva cativo todo o pensamento contra, glórias a Deus, que vem se levantar contra Deus, glórias a Deus, tornando aquelas pessoas servas do Senhor, através do poder de Deus que atua, glória a Deus, através da vida dos seus servos, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, glórias a Deus, ele convence, você faz a sua parte,
Você fala do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus é que convence do pecado e do juízo, glórias a Deus, mas faça a sua parte, e essas pessoas serão transformadas, glórias a Deus. Elas entrarão na dimensão de identidade relacional, que é para você que hoje serve a Deus. E essa identidade relacional que você tem com Deus, você precisa aprimorar mais ela. Glórias a Deus. É um conselho que eu te dou. Cada dia mais, ora, louva, jejua, busca o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, busca o nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você aumentar a sua identidade relacional e trazer identidade relacional para o mundo, para abençoar as vidas na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E essa identidade sobre a sua vida e o mundo é uma dimensão que transforma cada indivíduo na terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. É um relacionamento profundo entre os filhos e o Criador. Isso é uma identidade relacional. Glórias a Deus. A sua oração na identidade relacional, ela deixa de ser uma oração, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, mas amena, aquela oração básica, não é a quantidade de orar, é o tempo de orar. Porque orar, quando a Bíblia diz orar sem cessar, não é você orar todo o tempo, de joelhos. Orar sem cessar é conversar com Deus, dialogar com Deus. Isso traz também uma identidade relacional. E a identidade relacional do indivíduo, servo do Senhor, que Deus permitiu que viesse a existência com Deus Pai, o Criador de tudo, abençoa a vida, traz bênçãos, traz milagres, cria-se uma maravilhosa intimidade com Deus. E eu quero te dizer, Deus quer intimidade. Ora, louva, jejua, se consagra, busca a Deus, identidade relacional. A oração, ela deixa de ser uma performance, mas sim um bem-estar espiritual, conversando com Deus, dialogando com Deus, 24 horas por dia. Isso é tudo na vida, glória a Deus. Por que eu falei performance? Porque tem pessoas que acham que oração é performance. Oração não é performance. Oração é conversar com Deus. Pessoas oram para querer impressionar as pessoas. Isso não é oração, isso é performance. Glórias a Deus. Deus quer um coração sincero, um coração limpo, uma mente limpa, um coração sincero, uma alma sincera com Deus. Isso é oração com Deus, não precisa de performance. E a oração com Deus, a conversa com Deus é bem-estar, é maravilhoso, glória a Deus. Então deixa de ser uma performance, mas uma conversa espiritual, um bem-estar, glória a Deus, satisfatório, maravilhoso, poderoso na vida. Isso faz parte da identidade relacional com Deus. Glórias a Deus. A oração, né, deixa de ser, glória a Deus, uma performance. E muita gente coloca como um dever, onde nunca deve ser um dever, mas sim o bem-estar com Deus. Glória a Deus. É a disciplina de permanecer fiel todos os dias, conversando a Deus, também faz parte da sua identidade relacional com Deus. Quando você começa a entender sua identidade relacional com Deus, sua vida começa a cada dia mais ser satisfatória, no bem-estar de orar, de se entregar ao Senhor, conversando com o Senhor, o adorando na beleza da sua santidade. Glórias a Deus, glórias a Deus. E manter essa postura de viver, de ir todos os dias, diariamente, às 24 horas, conversando com Deus, é importante. Mantenha a postura da oração para conversar com Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Com disciplina, com amor, com bem-estar. Isso é muito importante, traz satisfação para a vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. 2 Coríntios 10:5, destruímos o argumento da pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glórias a Deus. Jesus te ama. Servir a Deus não é tortura, é bênção, é milagre. Oração não é performance. Oração é conversar com Deus, é relacionamento com Deus, é bem-estar humano, glória a Deus, é estar feliz, satisfeito humanamente, que inclui também espiritualmente com Deus, glória a Deus. E manter essa disciplina diária de conversar com Deus todos os dias é maravilhoso e faz parte da identidade
relacional. A verdade, mediante as lutas do dia a dia, é você escolher o seu eu divino e escolha o seu eu divino ao invés do seu eu construído. Glórias a Deus. Essa é a verdade. Glórias a Deus. Viva Jesus Cristo, hoje e sempre. Para você, para a sua família, para o mundo. Seja você, viva a sua identidade relacional com Deus. E leve isso para o mundo, para abençoar a vida das pessoas. Para as pessoas se virem a Deus. Prega o Evangelho, fala do nosso Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu de glórias. Pregue a palavra do Senhor, viva a sua identidade relacional com Deus, para você vir abençoar as vidas na terra. Glórias a Deus. Pregando a santa palavra do Senhor, do nosso Deus poderoso, maravilhoso. Glórias a Deus. As três dimensões da identidade humana. Primeira, posicionamento. Segunda, glórias a Deus, intencional. E terceira, glórias a Deus, relacional. Glórias a Deus. Viva as suas três identidades humanas, servindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo toda a sua vontade. As três dimensões da identidade humana, nem todos vivem. Para se viver, tem que aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Como Jesus falou para Nicodemos, é preciso nascer de novo. E nascer de novo, só nasce de novo quem aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e o aceitando como Salvador da sua vida, único e suficiente. As três dimensões da identidade humana, glórias a Deus. É poderoso para a vida, abençoa a vida. Glória a Deus. Primeira identidade, posicionamento, se posicione perante Deus. Segunda, identidade, intencional, seja intencional sobre a sua pessoa. E a terceira, identidade relacional. Todos os dias, busque ter um relacionamento com Deus e que esse relacionamento com Deus, que é entre você e Deus, leve para o mundo, pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aqui no verso de 2 Coríntios 10, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso aí você combate, glória a Deus. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Prega o Evangelho de salvação da alma no mundo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Destrua os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Fale de Jesus. Quando você fala de Jesus, você transforma a vida das pessoas e ela aceita Jesus Cristo como Salvador. As três dimensões da identidade humana. Glórias a Deus. Posicionamento é você se posicionar perante Deus. Intencional é você viver a sua pessoa, a sua missão de vida, o que Deus quer que você viva e pregar o Evangelho de Cristo para o mundo. E relacional é você buscar mais intimidade com Deus e pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo para a salvação da alma, para a salvação do mundo. Quando você vive as três, glórias a Deus, dimensões da identidade humana, você vai abençoar a sua vida, a sua família e o mundo. E o mundo irá experimentar também e viver essas três dimensões da identidade humana, que só é possível para quem aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único, suficiente, ter uma vida abençoada, santificada, com fidelidade a Deus, amor a Deus, sua palavra e fazendo toda a vontade de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, verso 10, diz assim a santa palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou repetir. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você ouve falar de Jesus, que ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu de glórias, abençoa a vida na terra. Essa entrada, essas palavras eu falo nos meus vídeos. Deus é fiel. Tudo o que eu falo no começo dos meus vídeos é para abençoar a sua vida, que você venha praticar isso e viver isso.
através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você ter uma vida abençoada na terra, maravilhosa, você e sua família, você ter a garantia da salvação da sua alma, através do sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você e seus familiares viver uma vida abençoada na terra, Deus salvar a tua família, você ter uma vida abençoada na terra, em todas as áreas de vida, através do plano, do querer, da vontade de Deus para a tua vida, e depois você vê todas essas maravilhas na terra, você vai morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 10:10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Creia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus é grande, é maravilhoso, Deus é fiel. Amém.